Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à cozinha Faz Bem Delícias Saudáveis. E hoje, ai que delícia trazer esse bolo para vocês. Bolo olho de sogra. Gente, eu tenho uma historinha para contar para vocês em relação a esse bolo olho de sogra. Vamos lá, eu vou contar duas historinhas em relação a esse bolo. O primeiro começou que uma amiga lá de Portugal me perguntou: Carol, por que esse bolo se chama olho de sogra? E eu falei assim pra ela: não sei, porque aqui no Brasil e aqui na nossa região, esse bolo é conhecido como olho de sogra. E ela foi pesquisar e ela me contou e eu achei muito interessante a história desse bolo. A história é o seguinte: a sogra queria ensinar a nora a cozinhar. E a sogra ia lá na casa da nora e ficava perturbando a nora. E aí, na hora que a nora estava fazendo o beijinho, a sogra foi lá e colocou umas ameixas. E na hora que terminou, a nora foi lá e enfeitou com ameixas. E aí ela foi questionada: como que deu a origem a esse doce? Por que esse doce foi feito assim? E ela falou o seguinte: esse doce foi feito pelo olho da minha sogra. E foi por isso que surgiu o bolo olho de sogra. Ai, gente, que interessante. Hanna, muito obrigado, lá de Portugal. E olha só que interessante, esse doce, a origem dele é português. E ela achou mais engraçado ainda porque ela não conhecia. E aí ela acabou conhecendo. A segunda história desse bolo é o seguinte: eu contei até essa história lá no meu Instagram. Eu não gostava de bolo com ameixa. Não gostava de ameixa, não gostava nem do cheiro. Um certo dia, a minha mãe fez esse bolo e ela falou: Carol, você não quer experimentar? Eu falei assim: mãe, eu quero muito experimentar, eu quero um pedaço, porque o nosso paladar ele vai mudando com o tempo. Minha mãe me deu e quando eu comi o bolo, eu me surpreendi, eu me apaixonei pelo bolo. Eu falei assim: e por que não trazer na Faz Bem e vender para os meus clientes? Então hoje a nossa receita vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês como faz. Eu não vou ter ele físico, mas eu vou mostrar para vocês o que os clientes acharam do nosso bolo olho de sogra. Porque às vezes vocês podem pensar assim: ai, mas ela que faz a receita, lógico que ela vai gostar. E eu achei interessante colocar o comentário deles. Então eu perguntei para eles se eu poderia, mesmo preservando a imagem, colocar o comentário deles aqui. Eles falaram que sim, poderia colocar. Então é o que eu vou fazer. Então vamos lá aprender esse bolo olho de sogra que as pessoas que comeram na Faz Bem adoraram. Vem comigo! Então vamos à nossa receita. Esses são os ingredientes que você vai precisar para fazer a massa. Ah, e não se preocupa com esse abacaxi no fundo, era só de enfeite. Nós não vamos utilizar esse abacaxi, tá bom, pessoal? E não se preocupe em anotar. Aqui na descrição eu vou deixar tudo em gramas e eu vou procurar deixar em colheres também, para quem não tem a balança, né? Porque eu tenho a balança aqui, mas eu sei que muita gente não tem balancinha em casa. Então eu sempre procuro deixar em colheres ou em xícara e vou deixar em gramas também. No liquidificador, nós vamos bater só os líquidos e a parte em uma vasilha você vai deixar o seu coco e o seu fermento, porque na hora que o líquido já estiver tudo incorporado, nós vamos colocar o nosso líquido no coco, mexer e já vai pro forno. Porque a partir do momento que você coloca o líquido no coco, não pode demorar muito, porque o coco ele suga bastante o líquido. Então, para que a sua massa não fique durinha, então já coloca o líquido, já mistura e já vai direto pro forno. Os nossos líquidos já foi tudo incorporado e agora esse líquido vai ser colocado no coco com o fermento. Vou mexer bem, né, para poder misturar bem esse fermento com o coco e o líquido. Agora é só levar para o forno e fica de olho. Essa massa não demora muito para ficar pronto, porque como ela é feita com coco, não tem massa e ela não é pesada, então fica de olho, uns 25 minutos, meia hora ela tá prontinha. É só colocar um palitinho ou uma faquinha ali no meio, se sair limpinho,
tá pronta a sua massa. Essa massa, como é uma massa muito delicada, se você quiser, você pode dividir em duas forminhas, tá bom? Desse mesmo tamanho, você divide aí, porque na hora que ela estiver assada e que você for montar, você não vai precisar cortar. Eu aqui, como já estou acostumada, eu coloco, depois que esfria, eu coloco a massa na geladeira, ela fica bem firminha e aí sim eu consigo cortar. Mas se você achar melhor dividir, porque aí fica melhor na hora de montar. Então fica a seu critério. Ou você faz, coloca na geladeira e aí você corta, ou você divide em duas formas, tá bom? E olha só, a nossa massa já assou. Olha como que ele fica bonito, fica bem amarelinho, ele fica retinho, ele não faz aquele balãozinho, então fica perfeita essa massa. Agora eu vou começar a fazer os recheios. Por quê? Porque vai 3 recheios aí no nosso bolo, então ele fica bem altinho. Eu vou começar com o beijinho a fazer, então eu vou colocar tudo na panela, vou começar a mexer bem. Não precisa ficar duro que nem para enrolar, tá bom? Porque depois que esfria, esse creme ele fica durinho. Então você vai deixar ali uns 20 minutos no fogo, mexendo bem. E depois de 20 minutos você já pode desligar, colocar no potinho, colocar o plástico filme, como eu sempre falo, para não criar aquela película. E depois que esfriou em temperatura ambiente, você leva para a geladeira. Porque na hora que você for montar o seu bolo, ele tem que estar gelado esse recheio. O segundo passo do nosso recheio é o doce de leite. Eu já ensinei a fazer esse doce de leite aqui, tanto na banoffee, o rocambole de banoffee, como no nosso pavê de amendoim. Então lá eu tenho ensinando como fazer esse doce de leite. Mas o doce de leite você pode usar 1,5 litro, tá bom? E 150 gramas de açúcar ou xilitol. Então você vai deixar ali no fogo, ele demora um pouquinho, 1h30, até ele criar aquela cor do doce de leite. Esse doce de leite, ele tem que ficar firminho, porque na hora que você montar e você for cortar, ele tem que estar firminho, tá bom? Então o doce de leite, se você quiser saber como que faz, ou você vai lá, eu vou deixar aqui nos cards, ou você vai no nosso pavê de amendoim, ou no nosso rocambole de banoffee. Agora vamos fazer as nossas ameixas. Eu gosto de dar uma cozinhada nela para ela poder ficar bem molinha. Então o que eu fiz? Eu cortei bem pequenininho, tá bom? Comprei ameixa sem caroço e sem açúcar. Coloquei numa panelinha com um pouquinho de água e esperei essa água reduzir. Depois que essa água reduzir, pronto, você pega e reserva num potinho também e depois que esfriar, coloque na geladeira. Para enfeitar o nosso bolo, eu fiz um brigadeiro de ameixa. Então o brigadeiro eu já ensinei a fazer aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? Você vai fazer esse brigadeiro e depois que o brigadeiro já der aquele ponto de enrolar, você coloca um pouquinho das ameixas e reserve na geladeira também, porque aí depois você enrola. Eu passei ele no leite de coco em pó, tá bom? Ai, gente, ficou uma delícia esse brigadeiro enroladinho no leite de coco em pó. E aí você pode enfeitar ali no seu bolo. E se você quiser fazer igual eu fiz, eu peguei um pouquinho desse coco e coloquei na frigideira e esperei ele dar uma douradinha. Então você vai, deixa ele em fogo baixo e vai mexendo ali na frigideira, tá bom? Até ele ficar douradinho. E aí fica bonito pra você jogar em cima do bolo, porque fica parecendo aquele coco queimado. E aí não deixa ele muito dourado, porque senão ele vai queimar e aí ele vai ficar amargo, tá bom? E você me conta, gosta de bolo olho de sogra? Já comeu? É que nem eu, que não gostava e aí fica pensando, ai, será que é bom? Dê uma oportunidade para experimentar. Você pode se surpreender, porque o paladar com o tempo muda. E você pode comer e falar assim, nossa, adorei esse bolo olho de sogra. Eu também quero te pedir algo. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Ainda não? Então aqui ó, tem o botão inscrever-se.
tem o sininho, clica no sininho para ser ativado, porque aí quando eu postar vídeo você vai ser notificado, tá bom? E eu quero continuar com essa receita e mostrar para você o quanto um bolo olho de sogra pode sim ser gostoso. E agora eu vou mostrar para você como que eu montei esse bolo. Então, olha, na forma eu gosto de fazer assim, eu gosto de colocar plásticos e aí eu coloco a primeira massa. E aí eu coloquei assim, eu coloquei o beijinho, eu coloquei as ameixas e depois eu coloquei o doce de leite e finalizei com a massa. Fechei com um saquinho e levei para o congelador, porque no outro dia, na hora que eu cortei, ele ficou perfeito, fica perfeito o corte. Então eu indico fazer dessa forma. Ou você pode fazer e deixar na geladeira, não tem problema nenhum, porque ele vai ficar firminho. Carol, por que o plástico? Porque com o plástico não vai ficar seco o seu bolo. A geladeira não vai puxar toda a umidade do seu bolo. Então o plástico vai manter o seu bolo bem molhadinho e bem úmido. O bolo já tá pronto, já tá bem geladinho. E como que eu fiz? Eu tirei da forma, coloquei em uma travessa, né, que nem eu tô mostrando aqui pra vocês. Coloquei o nosso coco queimado por cima e os beijinhos que já estava pronto, eu fui enfeitando em cima também. E aí eu cortei esse bolo e agora eu tô mostrando pra vocês como é que ficou as camadas por dentro desse bolo. Gente, que bolo sensacional, que bolo incrível, ele é muito molhadinho. E essas 3 camadas, na hora que você come, na hora que vai na boca, ai gente, que delícia que é esse bolo. E olha só, ele é levinho porque ele é feito com coco, não tem açúcar, né? Ele foi feito com xilitol. Então, só benefícios em um bolo só. E vamos aos comentários dos meus clientes lindos, queridos, que sempre me dá feedback. Olha, eu já recebi feedback negativo também, mas graças a Deus, quase 100% os feedback sempre é positivo. Então aqui está o comentário deles, falando para mim o que eles acharam e eu só tenho a agradecer. Bom, e essa foi a receitinha de hoje, bolo olho de sogra com 3 camadas, com opiniões de clientes dizendo para vocês aqui do canal o que eles acharam. Eu não tenho ele físico, mas eu posso dizer para vocês que é incrível, que é sensacional esse bolo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Faça, me conta o que vocês aí acharam, tá bom? Se tiver alguma opinião para mim em relação a esse bolo, a fazer alguma coisa diferente, pode me contar, porque aqui eu estou para aprender também. Adoro aprender com vocês aqui. Fiquem com Deus e agora se divirtam com o nosso vídeo, eu mostrando o nosso bolo olho de sogra.